Amém? Podemos nos assentar. Queria que nessa noite você pudesse prestar bastante atenção naquilo que o Senhor vai falar. Porque hoje eu vejo como cumprimento de uma promessa do Senhor. Nós estamos num processo daquilo que o Senhor está fazendo sobre a nossa cidade. E hoje eu creio que hoje é um dia especial que o Senhor marcou sobre as nossas vidas e sobre Taubaté. Amém? E o Senhor, há alguns dias, tem falado a respeito de armas novas, armamento novo, de que armas velhas já ficaram para trás. E o Senhor tem confiado nas nossas mãos armamento novo. E hoje eu vou falar sobre um armamento novo, ou uma chave que o Senhor tem nos dado, que é a adoração. Amém? Então eu queria primeiramente pedir para você: abra mão daquilo que você tem como conceito de adoração ao Senhor. Amém? Deixe que o Senhor possa te mostrar algo mais profundo daquilo que a gente já entende. Amém? Então vamos abrir lá em Jeremias, no capítulo 32, e nos versículos, alguns versículos. Vamos ler capítulo 32 e 33, alguns versículos deles. Todos acharam? A minha aluna discipulada achou? Ângela? Amém? É importante que você ache, para que você possa acompanhar comigo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Jeremias capítulo 32. Eu vou lendo o versículo, vou falando para você aonde eu estou. Diz assim: disse Jeremias, versículo 6: veio a mim a palavra do Senhor. Ananel, filho de Salum, teu tio, virá a ti e dirá: compra o meu campo que está em Anatote, pois como parente mais próximo tens o direito e o dever de comprá-lo. Veio, pois, a mim Ananel, filho do meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: compra o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, visto que é teu o direito de herança e tens o resgate, compra-o para ti. Então entendi que isso era a palavra do Senhor. De modo que comprei o campo de Anael, filho de meu tio, o qual está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro, 17 ciclos de prata. Daí nós vamos lá no versículo 15, diz assim: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas e campos e vinhas nesta terra. Daí lá no versículo 25 diz assim, ó: e embora a cidade já esteja entregue nas mãos dos caldeus, contudo tu me disseste, ó Senhor Deus: compra para ti o campo por dinheiro e faze o que atestem as testemunhas. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? 28. Portanto, assim diz o Senhor: entregarei essa cidade nas mãos dos caldeus e nas mãos de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e ele a tomará. E daí nós vamos lá no capítulo 33, no versículo 10. Nós vamos ler, por enquanto, o 10, o 11. Diz assim, está todo mundo acompanhando? Amém? Assim diz o Senhor: neste lugar do qual dizeis que está deserto, sem homens nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá, fala comigo, um novo som. A voz de gozo, a voz de alegria, a voz do noivo e da noiva, e a voz dos que trazem ofertas de ações de graça à casa do Senhor e dizem: dai graças ao Senhor dos Exércitos, pois bom é o Senhor, o seu amor dura para sempre, pois restaurarei a sorte da terra, como no princípio, diz o Senhor. Amém? O que fala aqui? Jeremias estava preso, porque ele estava profetizando coisas duras ao rei de Judá, contra o rei de Judá.
E daí ele estava preso. E enquanto ele estava preso, Deus deu uma palavra para ele, para que ele comprasse um campo na cidade de Anatote. Porque era direito e era dever de Jeremias comprar este campo. E assim, conforme o Senhor falou, ele fez. Aconteceu. Veio o primo dele e falou: olha, compra esse campo, porque é teu direito, da tua herança. Compra esse campo. E Jeremias fez porque ele entendeu que o Senhor havia falado assim com ele, então ele obedeceu à voz do Senhor. Só que depois disso, Jeremias foi falar com o Senhor, falou: Senhor, essa cidade já está para ser tomada, o inimigo já está à porta e o Senhor fala para que eu compre essa cidade, o Senhor fala para que eu compre esse campo. E daí o Senhor fala para ele: olha, nesta cidade, a qual você diz que está desolada, não há homens, não há animais, ainda se ouvirá um som daqueles que adoram o Senhor, o som de alegria do noivo, da noiva, daqueles que trazem ofertas ao Senhor. E essa palavra, o Senhor, na verdade, nos trouxe em fevereiro. Nós estávamos em congresso com o apóstolo Álvaro Robles, e o Senhor trouxe essa palavra. E quando eu abri o culto, eu falei assim: Taubaté, se prepara para ouvir aquilo que o Senhor tem produzido neste lugar. E essa palavra eu tive a oportunidade de ministrar no Congresso das Mulheres, no Dia Internacional das Mulheres. E na verdade, aquele dia o Senhor estava nos convocando como mulheres, falando para mulheres, mas isso era na verdade para a igreja do Senhor. E eu tive a oportunidade de ministrar e foi uma bênção para aquele tempo. E daí esses dias, no culto de Santa Ceia, mais precisamente, eu ouvi o apóstolo Hélio falar a respeito de um novo som. E eu falei: Senhor, o Senhor já falou isso com a gente em março. Por que o Senhor está trazendo novamente um novo som? O que o Senhor está querendo dizer com isso? E em casa, confesso que eu fiquei muito feliz. Kiko vai lembrar que eu saí, estava me arrumando. Quando eu saí, eu falei assim: Kiko, você não acredita o que Deus falou comigo? E fiquei muito feliz realmente. Porque no dia que eu tive a oportunidade de ministrar aqui, a nossa cidade estava desolada. Estava assim como o profeta estava falando. Aqui diz assim, ó, no versículo 10: assim, neste lugar do qual dizeis que está deserto, sem homens nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá. A nossa cidade estava assim. E eu pude vir aqui e falar assim: hoje o som que tem ecoado da nossa cidade é um som de vergonha. Eu estava revendo a palavra, que a gente estava numa época onde os escândalos na política estavam evidentes, no Fantástico. Nós tínhamos a falsa grávida de Taubaté. E eu falava: este é o som que tem ecoado de Taubaté. E no dia que eu ministrei, era assim que Taubaté estava. E no dia que o Senhor falou para mim assim: sabe por que eu estou falando de novo a respeito de um novo som? Porque um novo som está começando a ser produzido. Quando você ministrou, a cidade estava desolada, mas hoje esse novo som começou a ecoar de Taubaté. Por isso eu falo que nós estamos no meio de um propósito e de cumprimento da promessa do Senhor. Porque nós vemos a cidade desolada que está começando a produzir um novo som. E o Senhor falou: compra Taubaté. Compra Taubaté. É teu direito, é teu dever. Se vocês se omitirem, todos morrerão. Foi assim que ele falou com a rainha Esther: talvez se você se omitir, todos morrerão. E nós compramos Taubaté. Nós aceitamos o desafio com o Senhor. E nós compramos. E aqui eu quero fazer um parênteses para falar para quem está vindo na igreja primeira, segunda vez, que ouve a gente falar sobre Taubaté, terra de adoradores. Mas o que é Taubaté, terra de adoradores? Na verdade, acho que há uns 3 anos atrás, o Senhor nos deu uma orquestra que chamava Tocarte e que se apresentou uma única vez. E neste dia o Senhor falou: hoje eu mudo Taubaté, o nome de Taubaté, para Taubaté, terra de adoradores. E aquilo ficou guardado no nosso coração. Só que esse ano o Senhor veio e reativou isso em nós. E nós compramos Taubaté. Esse ano nós fomos para a briga. E nós fizemos atos proféticos, conforme o Senhor nos orientou, que eram 12, nós já fizemos 11 atos proféticos, falta 1. Nos humilhamos e nos arrependemos pelos pecados da cidade. Pessoas entregaram ofertas de sacrifício e adoração ao Senhor nesse período.
Desfizemos as obras do diabo, tomamos posição de governo, guerreamos. E isso em unidade com outras igrejas, não foi somente a nossa igreja. E o Senhor falou assim: vocês compraram Taubaté, e eu restaurarei, ou eu mudarei a sorte dessa cidade. Amém? E confesso que eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz mesmo, porque eu falei assim: meu Deus, que tremendo ver como o Senhor tem nos falado todos os passos daquilo que o Senhor tem produzido e daquilo que o Senhor ainda quer produzir na nossa cidade. Porque uma igreja apostólica é uma igreja de governo. Não é uma igreja fechada para dentro da sua estrutura, mas é uma igreja que tem um interesse em estabelecer o governo do Senhor sobre os 7 montes. Os 7 montes da sociedade, que é ele: cultura, educação, artes, são 7. Não vou lembrar todos de cabeça. Mas nós entendemos que esse é o nosso chamado, um chamado de governo para estabelecer uma nova cultura do Senhor sobre a nossa cidade. Amém? E qual é esse som que o Senhor fala que Ele está produzindo um novo som? É o som dos adoradores. Por isso, nesta noite, o Senhor nos entrega uma chave e uma nova arma, que é a adoração. Amém? Este é o som que vai ecoar em Taubaté, o som daqueles que adoram ao Senhor. E aqui no versículo, no capítulo 32 e no versículo 28, diz assim: portanto, todo mundo achou? Já estava aberto? Diz assim, ó: portanto, assim diz o Senhor: entregarei essa cidade nas mãos dos caldeus e nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele a tomará. E eu achei muito interessante Deus falar isso, porque durante essa semana Deus nos trouxe muitas palavras proféticas. E uma das coisas que o Senhor falou, na verdade falou com a profeta Camila, foi a respeito de Nabucodonosor, e sobre aqueles 3 jovens, e sobre Daniel, e sobre o som que ele produzia. Vou só seguir aqui para não perder. E a maneira como ele usava o som para estabelecer uma cultura. E todas as vezes que se ouvia o som da trombeta, as pessoas tinham que se prostrar e adorar a uma estátua. Nós vamos ler isso lá em Daniel. Abra para mim, Daniel. Vai mais para frente. Continua seguindo. Vocês vão chegar em Daniel. Capítulo 3. Mas deixa marcado lá em Jeremias também, que no final nós vamos voltar para lá. 29 e 30. Não. Daniel 3, o 5 e o 7. Amém? Todos acharam? Amém? Diz assim: quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda a sorte de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então aqui você vê o inimigo, o som, para estabelecer uma cultura de adoração. O som que ele produzia era um som físico, mas ele estava ali produzindo uma cultura. Ele estava ali produzindo uma cultura. Mas teve jovens que não se prostraram. E é esse tipo de jovens, e não jovens somente não é jovens de idade que eu estou falando, porque isso é para todos nós. E o Senhor tem levantado, acho que o som está falhando, não está? Não. E Deus tem levantado uma geração que não se prostra e que não se submete à música que o mundo tem colocado para nós. Amém? Ficou claro? Todo mundo entendeu? Ele produziu um som para estabelecer uma cultura. A partir do momento que você ouvia aquela música, você tinha que se prostrar e adorar os outros deuses. Se prostrar e adorar a estátua que ele estava levantando ali. Mas o Senhor levantou 3 jovens que não se prostraram e que não adoraram.
E o Senhor vem porque quando o mundo tenta estabelecer uma cultura, Deus levanta jovens para romper com essa estrutura e para estabelecer um novo nível de adoração, que não se corrompe, que não se prostitui. E não é uma prostituição física que eu estou falando aqui. O Henrique ministrou muito bem a respeito disso. É de você se prostituir, de não se adorar a um único Deus. E o mundo tem tentado levantar esse novo padrão. E eu estava ali no meu lugar pensando em como a música é forte e influencia isso. Porque você pega as músicas de hoje e vê se ela não tenta estabelecer um padrão sobre a vida das mulheres. Quais são as mulheres de hoje? A Tchutchuca, a Cachorra, não sei, a Princesa Fiona. Que na época a mulher era tão... Era quando o Roberto Carlos, a outra geração cantava, falava da mulher de um jeito. Hoje você escuta falar quem é a princesa Cinderela, isso é coisa do passado. Tem uma música que fala isso. A princesa agora é Fiona, que sobe na mesa e pira o cabeção. Ela tem estabelecido, a música tem sido um instrumento do diabo para estabelecer uma cultura. O mundo tem estabelecido uma cultura. E muitas vezes nós temos nos prostrado. Mas o Senhor está levantando jovens que não se corrompem. Amém? O mundo estabelece um padrão para mulheres que têm que ser independentes, para mulheres autossuficientes, mulheres que não precisam se submeter aos seus maridos, mulheres que precisam ser sensuais o tempo inteiro. E o que o Senhor vem? Rompe com essa estrutura. Rompe com este som que o mundo está produzindo. O homem, para você ser homem, o mundo estabelece que você tem que falar de outras mulheres, estabelece que você tem que ver uma revista, você tem que ver um filme pornográfico, você tem que trair sua mulher. Esse é o som que o mundo produz. Mas o Senhor está levantando homens que vão romper com este som e vão estabelecer um novo nível de adoração ao Senhor. Amém? Jovens, meninas, namoros impuros. Enquanto o Senhor estabelece que o último vínculo que você deve ter com uma pessoa antes do casamento é o... Gente, antes do casamento que eu falo é o abraço, é o mundo não. O mundo, a primeira coisa que você está é numa balada, você nem precisa chegar e conversar com ninguém, é só chegar e se dar um beijo. É um, é dois. Você não precisa ser um homem só, você precisa conhecer, precisa saber se tem química. Como que eu vou casar com uma pessoa se eu não sei se eu vou me dar bem na cama? Como que é isso? Esse é o padrão que o mundo tem estabelecido. Este é o som que tem ecoado no mundo. Mas o Senhor tem levantado neste lugar jovens que se submetem ao som que o Senhor está produzindo, que tem estabelecido um novo nível de adoração ao Senhor. Amém? Homens de negócio que para entrar numa concorrência precisam dar um dinheiro por fora, sonegar imposto. Esse é o som que o mundo tem produzido. Mas o Senhor está levantando nesta noite pessoas que vão produzir um novo som. Amém? E às vezes você pode pensar assim, e vou aqui contar algo que era um pensamento que eu tinha. E eu falava sempre assim, tudo na vida a gente precisa ter um equilíbrio. A chave da vida é o equilíbrio. Só que o Senhor me mostrou que você pode ter equilíbrio para comer. Você pode ter equilíbrio para ir na academia, mas com Deus, na sua vida com Deus, você não deve ter equilíbrio. E quanto menos equilíbrio você tiver, é melhor. Porque o inimigo não tem equilíbrio para agir na sua vida. É apenas uma vez que você resolve abrir mão para que a sua filha seja molestada. É uma vez que você abre mão para que você possa ter relação e você possa engravidar alguém. É uma vez que você trai que você gera morte sobre a sua vida, sobre a sua família. Com Deus, você não deve ter equilíbrio. Ou você se lança, ou você não se lança. Decide de que lado você quer. Porque o inimigo não brinca. É uma única vez, é suficiente para ele gerar morte em você. Assim como é preciso uma vez que você se arrependa, que você reconheça o Senhor como Salvador da sua vida, para que Ele gere vida em você. Amém? Não brinque. Não ache que é tudo normal. Fala assim, preciso ter equilíbrio. Não preciso ser tão fanático. O que é isso? Orar em todo tempo, vigiar em todo tempo. E eu posso fazer isso aqui uma vez, uma revista só, eu vendo, não tem problema. Um filminho pornográfico, não tem problema. Ficar uma vez só, uma namoradinha só, não tem problema. Tem problema, porque o inimigo ele não brinca. E a primeira oportunidade que ele achar para destruir a sua vida, ele vai achar. Ele vai destruir.
Ele não vai falar assim, eu tenho equilíbrio com você, viu? Eu vou devagar. Ele não vai. Porque a Bíblia fala que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. E eu tenho visto um versículo que muitas pessoas usam de maneira distorcida, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 22. Quem quiser abrir. Paulo falando. Quando vocês abrem. Amém? Todo mundo achou? Diz assim: fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, para todos os meios chegar a salvar alguns. E muitas pessoas falam assim: ele se fez de louco para com os loucos. Então, se eu quero ganhar tal pessoa, eu tenho que me fazer igual a ela. Tem muitas meninas que falam assim: eu tô ficando com ele, mas para levar Jesus para ele. Eu vou pra balada, vou beber todas, porque daí eu me faço um deles e vou levar Jesus para eles. Isso é uma mentira. Porque Jesus andava com todos, mas ele nunca foi como um deles. Jesus andava com prostitutas, Jesus andava com fariseu, andava com religiosos, com ladrão, mas Jesus não era um deles. E o que o Senhor fala aqui de você ser louco para com os loucos é você saber falar numa linguagem que eles entendam. Não é você fazer aquilo que eles fazem, mas é você falar de uma maneira que eles entendam. O Leandro Pato fala lá com as crianças, ele usa o quê? Uma linguagem de maneira que elas entendam. Mesmo porque é assim que o Senhor fala conosco. Deus é um Deus muito individual e particular. Quando o Senhor quer falar algo comigo, Ele vem falar comigo em algo que eu entenda. Quando o Senhor fala com o Gleison usando como referência o esporte. Quando fala com o Kiko, usa negócios. Quando fala comigo na minha casa. Deus é assim. Agora a gente não pode confundir e a gente dançar conforme o som que o mundo tem produzido, porque nós somos levantados para produzir um novo som. Amém? E o som aqui que Nabucodonosor usava era físico, mas o som que esses 3 jovens que se recusaram a se prostrar sobre essa espada foram algo da vida deles. Foi uma atitude deles, era um som que ecoava da vida deles. E eles estabeleceram ali um novo padrão. E daí que eu queria que vocês abrissem de novo, lá em Daniel, que eu falei para vocês saírem. Onde a gente estava. Lá no capítulo 3, no 29, diz assim. Eu estou falando dos 3 jovens, mas todo mundo conhece a história dos 3 jovens que não se dobraram e foram lançados na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego. Diz assim, capítulo 3, versículo 29. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmias contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, pois não há outro Deus que possa livrar como este. Ali ele estabeleceu uma nova cultura. Eles não se prostraram e estabeleceram uma nova cultura naquele lugar. Amém? E é uma geração assim que o Senhor está querendo levantar. Uma geração que ecoe de suas vidas um novo som. Amém? E quando eu falo de adoração, eu não falo de música, pois a música faz parte da adoração. Só que a música tem que ser reflexo daquilo que é a sua vida no dia a dia. Não adianta você vir aqui na frente e cantar: Senhor, que a minha vida cante a Ti, e ela só cantar a Deus aqui. A música precisa refletir. A sua adoração só vai ser uma adoração efetiva o dia que você abrir a sua boca para cantar aquilo que você vive. Amém? A adoração atrai a presença de Deus. E não pense que a adoração produz um som agradável a quem está à sua volta, porque muitas vezes gera confronto. Amém? Vamos abrir lá em Lucas. Eu falo assim: nossa, Senhor, um som vai ecoar sobre Taubaté, o som dos adoradores. Parecia que ia ser a canção de Niná, né?
que bênção, que tremendo, um som de adoração sobre Taubaté. Mas vamos abrir lá em Lucas. Lucas, capítulo 7, versículo 36. Todo mundo achou? Eu vou ler, são bastante versículos, mas eu queria que você acompanhasse comigo. Diz assim: rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas. Então os enxugava com os próprios cabelos, beijava-os e os ungia com unguento. Quando o fariseu que o tinha convidado viu isto, disse consigo mesmo, pensou, né? Se este fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é pecadora. Disse Jesus ao fariseu: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Olha, ele só pensou, tá? Daí o Senhor já falou para ele assim: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Respondeu-lhe ele: dize a mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe ambos. Ora, qual deles o amará mais? Respondeu-lhe Simão: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Disse-lhe Jesus: julgaste bem. Então, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Eu entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou com lágrimas os meus pés e os enxugou com os cabelos. Não me deste ósculo, mas ela, desde que entrou, não cessou de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, pois muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Até aqui tá bom. E você vê que aqui a adoração ela produz confronto. Porque os religiosos muitas vezes estabelecem um padrão de como você deve adorar. Nós temos essa estrutura na nossa mente. Nós temos na nossa mente, na nossa estrutura religiosa, que a adoração é você vir na igreja e cantar alguns hinos. A adoração é você vir e entregar uma oferta. Não estou falando que está errado, está certo, porque a palavra nos ensina que nós devemos fazer isso. Mas o Senhor quer nos levar além do que é adoração. O que é adoração? É como você chegar diante do Senhor e você reconhecer quem você é. Quem você é diante do Senhor se você não é um pecador? Nós somos pecadores. E a favor e a graça do Senhor que nos alcançou. E isso deve gerar na nossa vida alegria, porque eu como pecadora não teria direito a nada. Eu como pecadora na minha vida não sou nada, a não ser a presença do Senhor que me alcançou. E a primeira chave da adoração é você reconhecer quem você é. Que você é pequena, é você se deparar como você é pequena, se deparar na sua pequenez, na sua imundícia e falar: Senhor, eu reconheço que eu não sou nada, mas também reconheço quem é o alvo da minha adoração. E a primeira coisa que a adoração produz na nossa vida é libertação, porque quando você reconhece quem é o Rei da Glória, quem é este que morreu por nós, você sabe que você pode ser livre de todos os seus pecados. Por isso a primeira coisa que a adoração produz na nossa vida é liberdade. Porque quando eu reconheço que Cristo morreu por mim, que Ele é o meu Senhor, eu sei que nenhuma condenação mais há sobre a minha vida. Eu sei que eu sou livre. Amém? E os fariseus aqui, Jesus falou assim: olha, desde que eu cheguei na sua casa não me deste água, não me deste um beijo. Porque os fariseus eram religiosos, se achavam bons. A minha mãe ou a minha avó, se elas estivessem aqui, elas iam falar assim: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Quantos já ouviram essa expressão? Por fora tá ótimo, mas por dentro tá podre.
E a religião produz isso na nossa vida, porque nos formata numa estrutura e que você não consegue enxergar vida além daquilo. Ela não te deixa ir além, porque ela te estabelece um padrão. E o Senhor quer nos levar a ir além. O Senhor quer nos levar a quebrar e romper com essas estruturas. Aqui, enquanto ele estava julgando, ele falou assim: essa é pecadora. Se ele soubesse, Jesus estava se sentindo adorado. Não deixa que o mundo, ou que aquilo que as pessoas julgam a teu respeito, influencie na sua adoração. Porque quando você sabe que o Senhor te alcançou, não existe nada que te impeça de adorar a Ele. Muitas vezes eu escuto muitas pessoas falando assim para mim, e não é nenhuma nem duas, são muitas pessoas mesmo. Assim, lá vocês gritam demais. Não tem necessidade de tanta gritaria. Para que tanta euforia? Tem muita coisa que é da alma da pessoa? Tem. Esse barulho tem que produzir transformação na nossa vida? Tem. Mas você sabe o que é uma pessoa ser escravizada durante tantos anos e encontrar a liberdade? Você sabe o que é uma pessoa descobrir vida depois de tantos anos de morte, de sequidão, achar vida? Isso produz alegria. Isso produz uma adoração extravagante. Uma adoração que confronta. Porque como essa pessoa pode ser liberta? Até tempo atrás ela era uma pecadora. E agora quer se dizer santa? E agora prega? Quem que é ela? E às vezes a gente se coloca numa posição, né? Os fariseus, os religiosos, de pessoas tão boas, que às vezes é capaz a gente até pensar assim: nossa, Deus deve se sentir honrado com a adoração de uma pessoa tão boa como eu. A religião produz isso em nós. A gente se acha bom para adorar o Senhor. Eu tinha um outro pensamento errado. Eu tinha muitos pensamentos errados. E o Senhor está quebrando as minhas estruturas. Quantas vezes eu olhava para as pessoas e falava assim: nossa, como eu admiro uma pessoa nova, tão envolvida na igreja, né, com tanto potencial. E sabe o que é isso? Nada. Porque se você tirar o Espírito Santo dessa pessoa, ela não é nada. Ela só é boa, ela só produz alguma coisa porque é a presença do Espírito Santo sobre a vida dela. Arranca o Espírito Santo dela para você ver o que ela é. Nada. E às vezes a gente vai se achando alguma coisa por aquilo que Deus produz na nossa vida. E aí entra o orgulho, entra a soberba. E o que o Senhor falou para mim é: me adorem como no primeiro dia que vocês se depararam com a imundícia de vocês e que minha graça os alcançou. Nós devemos reconhecer sempre quem nós éramos antes do Senhor nos alcançar. Para a gente sempre lembrar que a gente não é nada sem a presença do Senhor. Nós devemos ter isso sempre evidente, para que a gente não comece a se achar alguma coisa. Amém? E essa mulher, ela chegou. Deixa eu ver aqui que não quero perder a sequência. E ela chegou e derramou aos pés do Senhor um perfume. Ela ungiu com unguento. E o Senhor me perguntou, esses dias à noite, estava orando, o Senhor me falou: Leila, qual é o teu perfume? O que você poderia vir e derramar sobre mim? Qual é o teu perfume? Porque o perfume é algo muito particular. Quando você vai comprar o perfume tem que combinar com o seu estilo, combina com o seu temperamento, combina com a química da sua pele. É algo muito particular. Perfume, não adianta você querer um perfume que você acha muito bom numa pessoa, você querer usar o mesmo perfume, porque às vezes não fica bom. Uma vez a Zelina estava com um perfume que eu achei maravilhoso. Daí fui viajar, trouxe um perfume para ela. Daí eu falei assim: vou levar um para mim também, porque eu gostei tanto. Nela é maravilhoso, mas quando eu passei em mim não ficou bom. E o perfume está lá quase que inteiro, porque eu insisti ainda em usar ele algumas vezes. Mas é algo muito particular de cada um. O cheiro, porque tem a ver com a identidade, tem a ver com a essência. E o Senhor me perguntou: Leila, qual é o teu perfume? O que te custa? O que é precioso para você? E o Senhor falou para mim: me entrega o seu perfume para que você possa exalar o meu perfume. Porque a palavra fala que nós somos o bom perfume de Cristo. E o Senhor falou: me entrega aquilo que é precioso para você,
para que você possa produzir o meu perfume aonde você for. Não é necessário você abrir a boca para você manifestar a Cristo. Basta você passar para que as pessoas possam sentir o perfume de Cristo em você. Aleluia. Deus quer produzir algo novo sobre as nossas vidas. Um novo som, um novo perfume. Quantos estão dispostos? Aleluia. Aleluia. E se alguém não for abrir, mas se alguém quiser abrir esse versículo que fala a respeito da essência, é 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. E é a mesma maneira, você já abraçou alguém com um perfume muito forte? Que você sai do lugar e você tá com o perfume da pessoa em você, você fala assim, nossa, eu abracei tal pessoa e o cheiro ficou em mim. É isso que Cristo quer fazer em nós. Eu imagino aquela mulher abraçando, beijando, passando o cabelo em Jesus. Quando ela saiu dali, ela tinha o perfume dele nela. E é isso que o Senhor quer produzir. Deixe o Senhor produzir o perfume dele em você. Mas derrame antes do teu perfume sobre ele. Daquilo que é só seu. E o Senhor me falava assim, existem pessoas que nem sabem qual é o perfume. Eu durante muitos anos falei com o Kiko, já dei esse testemunho aqui. Eu falava, Kiko, me dá uma mesada para eu poder ofertar. Sempre falei isso com ele. Falei, amor, eu queria um dinheiro meu para poder ofertar algo que é meu. Porque ele oferta pela família, mas eu queria eu ter minhas experiências com Deus e eu entregar algo. Mas eu não sabia que a minha imagem era o meu perfume. Eu não sabia que eu tinha algo além das minhas finanças, porque a religião me colocou numa estrutura de que para eu adorar a Deus, eu tenho que ou cantar ou trazer dinheiro. E o Senhor nos levou além. E Ele mesmo nos revelou qual era o nosso perfume. E nós pudemos entregar. E esses dias, cadê a Elia? A Elia falou assim, ora para que Deus fale comigo, para que eu possa ouvir a voz do Senhor. Deus vai te falar qual é o teu perfume. Amém? A única coisa que a gente precisa ter é disposição para ouvir. Porque muitas vezes nós nem queremos ouvir qual é o nosso perfume. E essa mulher que chegou na casa do fariseu, se lançou aos pés de Jesus, ela foi extravagante na maneira de adorar. E às vezes as pessoas olham para nós até numa maneira pejorativa, falam assim, nossa, para que ser tão extravagante? Para que ser tão radical? Já ouvi até de algumas pessoas assim, nossa, mas isso é tão duro. Algumas pessoas às vezes acham, assim, eu estava com uma palavra na cabeça que me fugiu. Uma palavra assim, nossa, para que ser tão estúpida com as mulheres? Para que raspar a cabeça? As pessoas nos julgam. Mas pergunta para qualquer uma dessas mulheres que rasparam a cabeça em oferta, se aquilo que a oferta produziu na vida delas não é muito mais importante do que a imagem delas. Da libertação que produziu nas nossas vidas, da transformação. A Gabi esses dias, né, Gabi? Ela falou pra mim assim, Leila, por que voltaram a raspar o cabelo? Eu não tô entendendo. Isso é algo tão duro. Até que o Senhor falou com ela e pediu que ela entregasse. E eu não tô falando aqui, gente, de cabelo, por favor, me entenda. E nem estamos estabelecendo um padrão. Eu estou falando aqui de imagem, de você entregar algo que te custa. E o Senhor falou com ela, falou, Gabi, aquele bolo começou a vir, aquela angústia, porque é um processo. É você, a Bíblia fala, é você morrer para você mesmo, para que você possa viver para Cristo. A Bíblia fala, se você for morrer, morra para o pecado, morra para que Cristo possa resplandecer sobre você. Pergunta para ela hoje de cabelo raspado, Gabi, foi tão duro assim? Ou aquilo que o Senhor produziu na sua vida foi muito maior? Uma oferta liberta. Uma oferta liberta. Uma oferta gera em nossas vidas transformação. Tem pessoa que fala assim, eu olho para a Leila e me dá uma dó. Eu falei, não tenha dó. Fiz a maior oferta que eu fiz até hoje na minha vida. Pude entregar algo que é meu, que me custasse, e eu sei o que isso produziu na minha vida. Então não tenha dó de mim quando você olhar para mim. Assim, nossa, o cabelo dela era tão bonito. Ouvi isso uma vez até de um garçom, falou assim, olha para você, mas o cabelo dela era tão bonito. Não tenha dó. Eu estou feliz. Isso produziu algo tremendo e profundo na minha vida. Era necessário que eu fizesse isso. Amém? E uma oferta pode trazer sobre a sua vida cura e libertação. A primeira coisa que ela produz em nós é libertação. Como eu disse, porque nós reconhecemos quem é o alvo da nossa adoração.
E agora voltando a Jeremias. Vamos voltar lá para Jeremias. Esse som produziu algo sobre aquele lugar. Amém? E é isso que o Senhor vai produzir na nossa cidade. Porque aqui neste lugar existem adoradores. Porque numa terra de adoradores, existe adoradores. E esse som vai começar a ecoar da nossa vida. Esse som da adoração. E já tem começado a ecoar. Então até muitos lugares só fala isso. Outro dia a Camila falou para mim numa fábrica. Então todo mundo falando, nossa, que esse negócio das mulheres agora raspar o cabelo? Os religiosos, o que é esse negócio de raspar o cabelo? Aonde você vai? Gente, o que é esse negócio? Para que raspar o cabelo? Sabe o que você pode responder? Assim, é adoração. Eu adorei ao Senhor com algo que me custasse. Amém? E isso traz confronto. Porque confronta com pessoas presas. Elas não são capazes de olhar e admirar a sua liberdade. Mas elas olham e julgam aquilo que você tem feito. Ela julga a sua adoração. Ela julga tudo aquilo que você tem ofertado ao Senhor. Porque ela julga assim, quem é ela? Vai adorar uma pecadora? Se Jesus soubesse quem é ela. Mas sabe por que nós adoramos assim? Porque nós reconhecemos que nós muito fomos perdoados. É isso que produz na nossa vida. A gente só é capaz de entregar algo ao Senhor porque nós sabemos que nada o que a gente fizer se compara àquilo que Ele fez por nós. Nada, nada se compara. Eu posso entregar meu cabelo, não vai se comparar ao que Ele fez por mim. Nada. Então eu sou capaz de entregar ao Senhor a minha imagem, porque Ele morreu por mim. E eu muito fui perdoada. Eu muito fui perdoada. O que seria de mim se não fosse a presença do Senhor sobre a minha vida? Nada. Amém? Todo mundo abriu lá em Jeremias de novo? Jeremias. Já vou caminhando para o final. Jeremias capítulo 33. E aqui a gente leu a respeito do som dos adoradores, que ainda se ouviria naquela cidade que estava desolada, o som dos adoradores. E nós estamos nesse momento produzindo este som. E olha o que virá sobre Taubaté. E nessa hora eu profetizo sobre essa cidade, que no mundo espiritual há uma palavra liberada sobre Taubaté. Há uma palavra do Senhor decretada sobre a nossa cidade. Amém? Taubaté, ouça aquilo que o Senhor tem produzido neste lugar, porque os seus dias de transformação estão chegando. Você não mais será reconhecida pelos escândalos, não mais será reconhecida pela violência, mas você será reconhecida pela presença do Senhor neste lugar, porque aqui há adoradores que atraem a presença do Senhor a esta cidade. Aleluia, aleluia. Acompanha comigo aqui no capítulo 33, no versículo 12. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda neste lugar que está deserto, sem homens e sem animais, e em todas as suas cidades haverá pastagens, onde os pastores farão repousar os seus rebanhos. Nas cidades da região montanhosa, nas cidades das planícies, nas cidades do sul, na terra de Benjamim, nas aldeias em redor de Jerusalém e nas cidades de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos de quem os conta, diz o Senhor. Sabe o que a adoração produzirá em Taubaté? Prosperidade. Vem um tempo de prosperidade sobre a nossa cidade. E quantos ofertaram neste lugar? E quantos ofertaram, quantos compraram Taubaté? É um tempo de prosperidade sobre as nossas vidas e sobre a nossa cidade. Amém? Um tempo de justiça. Versículo... Vamos ler no 14 também. Diz assim: vem dias, diz o Senhor, e que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e à casa de Judá. 15. Naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça. Ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Este é o nome que lhe chamarão: o Senhor, a nossa justiça. E acredito que quem está vindo na igreja tem acompanhado o que o Senhor tem falado. Quantos se lembram do ato profético que foi feito aqui com a espada? Que o Carlos Valério veio com a espada
entregou ao apóstolo Hélio, e como igreja todos nós recebemos, porque viria sobre a nossa cidade um tempo de justiça. O Senhor vai começar a produzir justiça nessa cidade. Aleluia, aleluia. Outra coisa, governo. Aqui no versículo 17 diz assim: pois assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi, homem que se assente sobre o trono da casa de Israel. Por que nunca faltará a Davi? Hoje, o meu pai, o apóstolo Hélio, falou a respeito de Saul. O governo de Saul foi rejeitado pelo Senhor. Foi desobediente. Foi desobediente nessa situação, quando fosse para entregar sacrifício. E houve uma situação que Deus deu uma ordem para que ele não poupasse nada dos amalequitas numa batalha. E ele poupou o rei, e ele diz também que ele poupou do gado gordo, para que ele oferecesse como sacrifício, como holocausto ao Senhor. Só que o Senhor falou: não pegue nada. E ele guardou isso. E ele pegou aquilo que o Senhor falou para ele: não pegue, para oferecer ao Senhor. E quantas vezes nós fazemos isso na nossa vida? Quantas vezes nós começamos um namoro de maneira errada e trazemos: Senhor, abençoa para o Senhor. Quantas vezes nós começamos, a Zelinda pregou muito sobre isso na segunda-feira na célula. Quantas vezes nós começamos de maneira errada e queremos encaixar o Senhor no meio da situação? Ele foi desobediente e o Senhor rejeitou o governo de Saul. E daí ele estabelece um governo de um homem segundo o seu coração, que é Davi. E em Davi nós temos uma figura de uma geração que é segundo o coração de Deus. E essa geração manifesta a Cristo, porque Cristo é da genealogia de Davi, filho de Davi. E essa geração segundo o coração de Deus manifesta a Cristo. E por isso o Senhor estabelece essa geração uma geração de governo, porque sabe que o Senhor governará através das nossas vidas. Amém? Por isso nunca faltará a Davi, nunca faltará a Taubaté, um homem segundo o coração de Deus para governar. Amém? E receba essa palavra no seu espírito, por mais que você não entenda hoje, diante do quadro que nós estamos vivendo. Guarde isso e receba isso no seu espírito, porque o Senhor vai produzir um novo governo sobre a nossa cidade. E nunca faltará. E você pode olhar para os jovens que estão sendo formados hoje, e você pode falar: são jovens de governo que governarão segundo o coração de Deus. Jovens que não se corrompem, que não se prostram, que não se prostituem. Mas Deus estabelece um tempo de governo do Senhor sobre a nossa cidade. Amém? E uma coisa importante também, que o Senhor trouxe isso hoje para o Kiko de manhã. Ele falou assim: Leila, Deus me falou algo a respeito da palavra. E falou que Deus trouxe ao coração dele a palavra madeira. E que fala lá que Ele provaria as nossas obras pelo fogo, né? E o Senhor provaria as nossas atitudes de nós adoradores desse governo por fogo. No Antigo Testamento, as coisas eram provadas por aquilo que era manifesto. Mas veio Cristo estabelecer um novo padrão sobre a nossa vida, que é a intenção do nosso coração. E o dia que nós governarmos, o Senhor vai julgar qual é a motivação do nosso coração. E a prova de fogo é o Espírito Santo. Muitas vezes a gente tem isso como se fosse no juízo final. As nossas atitudes vão ser provadas por fogo, mas o Senhor está provando com o Espírito Santo qual é a motivação do nosso coração. E Ele fala a respeito disso, porque Ele fala assim, nesse trecho que fala que Ele provaria com fogo, Ele fala assim: não pode haver outro fundamento senão Cristo. Esse é o único fundamento. Por isso nós só podemos governar com Cristo, estabelecendo uma nova cultura, estabelecendo um novo governo.
em Cristo. E as nossas obras serão provadas por fogo. Porque não mais será aquilo que será manifesto, mas será aquilo que há no nosso coração. Amém? Amém? E aqui no versículo 18 diz assim: nem aos sacerdotes levitas faltará homem diante de mim, para que ofereça holocausto e queime oferta de cereais e faça sacrifício todos os dias. Não faltará adoração ao Senhor em Taubaté. Não faltará ofertas ao Senhor neste lugar. Taubaté, o Senhor está mudando a sua história. Taubaté está mudando o som que está ecoando de Taubaté. O Senhor começa a produzir isso em nossas vidas nesta noite. Aleluia. Vamos nos colocar de pé.